Muito bom dia a todos os ministros e colaboradores reunidos lá em Palmira Valley, Colômbia, e todos os que chegaram das diferentes cidades e estados, e também nosso irmão ali, Mário Villegas, irmão Ivan Sarmento, Fernando Cubilhos, que tem essa reunião ali de ministro hoje, segunda-feira, 8 de agosto deste ano, 2022. E também em todos os lugares onde estarão se reunindo, seja no dia de hoje ou nestes próximos dias. Que Deus os abençoe grandemente e que essas pequenas porções que estarei compartilhando com vocês seja de grande bênção e assim possamos continuar amadurecendo a nossa fé. Assim como escreveu ali, ele num escrito no livro de citações que eu já li, e poder assim continuar neste tempo de preparação para a nossa transformação. Estivemos vendo no dia de ontem vários escritos e várias porções, os quais nos foi dito que neste tempo cada um vai reconhecer e vai saber em que lugar, em que grupo corresponde, quer seja as virgens prudentes, virgens fátuas ou incrédulos. Ou seja, se estará já abrindo esse ensinamento, o qual vai conter ou contém os frutos de cada virgem, a virgem fato, as virgens prudentes, as virgens fatos, insensatas e os incrédulos. Esse ensinamento que estará sendo dado, o qual aí se mostrará pelos seus frutos em que grupo pertence cada indivíduo. Um escolhido de Deus, uma virgem prudente, estará crendo sempre na palavra. Nela não há incredulidade. Nela há uma fé a qual dia a dia vai crescendo até obter essa fé perfeita para a sua transformação e para o rapto. A virgem tonta ou boba, como diz nosso irmão William, é uma pessoa que, como Tomé, tem que ver para crer. E, seguramente, já em cada lugar, tanto esse indivíduo que sabe que atuou dessa maneira e que ainda continua pensando até que eu não veja, não creio. E também de longe vê que essa pessoa vê que atua assim, então já automaticamente vejam que simples que é, automaticamente a pessoa identifica, não é que a pessoa vai dar de ombros, mas o ajuda ao máximo, porque já terá que se preparar para dar a vida na grande tribulação. A menos que tenha cruzado já a linha e seu nome seja apagado, o qual não desejamos que isso ocorra nessas pessoas, as quais talvez muitas delas tiveram companheirismo conosco, trabalharam em muitas áreas conosco, e que depois, ao final do caminho, seu nome seja apagado. Isso é algo muito, mas muito triste, como dizia uma vez na mensagem, o novo templo, falou em outras mais, ele tinha falado. Vou ler essa parte aqui, onde ele fala disso, porque um escolhido de Deus não deseja que uma virgem ou insensata ou
boba, tonta, seja apagado seja apagado o nome do livro da vida. Diz, damos graças a Deus que Ele tem atuado em nossos corações para que não seja de uma maneira intelectual como nós estamos arrumando, corrigindo as coisas, mas que seja realmente arrependidos de coração. Se você não faz dessa maneira, mesmo que disser todas as coisas, também não fez nada. Porque você não está arrependido, e o perdão o recebem os que se arrependem e se afastam do pecado. Assim é que eu os amo de todo o coração com amor divino. E mesmo que vocês tenham atuado da maneira que atuaram, continuo amando. Continuarei com vocês até que tudo esteja bem diante de Deus, até que Deus nos dê a bênção que Ele prometeu nos dar. Será como nos dias de Moisés. Que Moisés seguiu em frente, mesmo que seu povo era um povo rebelde. Tentaram apedrejá-lo 10 ou 12 vezes, mas ele continuava amando-os, mesmo que houveram falsos ungidos no meio deles. Moisés seguiu em frente. Amou até os falsos ungidos no meio deles. Moisés seguiu em frente, amou até os falsos ungidos. E se não é Deus que diz: afasta-te, afasta-te deles, Moisés não se afastava porque os amava. Quando a pessoa pode sentir amor divino até pelos falsos ungidos, isso indica que Deus tem que fazer algo. E que, se não é Deus, se não é Deus quem atua, então nada será feito. Também sabemos que Jesus amou Judas carinhosamente. E o duro, difícil sempre foi para um homem de Deus amar um falso ungido. Amar um Coré, um Judas, um Caim, um filho do diabo. O duro, difícil é amá-lo, não porque a pessoa não queira amá-lo, mas porque a pessoa não quer que venham todos esses juízos a essa pessoa, porque a pessoa os ama, e a pessoa não desejaria que cruzem a linha, sabendo que em algum momento vão cruzar. Recordem que uma parte o irmão Branham fala que o ministério que Judas teve passou a São Paulo. Algo assim, é preciso buscar bem para ter isso bem claro, mas, ou seja, que se vocês notarem, vejam o ministério tão grande que ele tinha, e o nome estava escrito no livro da vida. A pessoa luta para que não a cruzem, e eles lutam por cruzá-la, e se levantam contra a pessoa, para depois, ao último, perceber do mal que fizeram, e depois já não pode ajudá-los. E isso é como quando a pessoa tenta falar e dizer coisas para ajudá-los, e muitas vezes, ou em algumas ocasiões, como aconteceu nesse caso ao irmão William ali, que tivemos lendo ontem, que por meter a mão por um irmão, colocar a mão por um irmão, veio essa situação a ele ali que por pouco ele perde o braço. Eu recordo essa ocasião, falava ele com Júlio, com meu pai, com Humberto, e eu pequeno. E eu lembro, isso foi bem duro e difícil para o irmão William, nessa ocasião, ao tentar colocar a mão por uma pessoa. E isso é melhor deixar quieto, porque assim a pessoa não estaria se metendo em algo que Deus está permitindo. Ou seja, algo que Deus
está dando sobre essas pessoas que não sabemos nesse momento se é bênção ou se é juízo. E se a pessoa mete a mão, coloca a mão, quando Deus já tem ditado juízo, pode, a pessoa pode tomar a sua água também. Ou seja, que pode ter parte nisso também. Ou seja, que os irmãos, se as pessoas, tanto as prudentes, as virgens prudentes, como as virgens fátuas, insensatas. Não vamos falar dos incrédulos, porque esses já não têm chance, vamos dizer. Já aí não há forma de que sejam apagados, eles nunca estiveram escritos. Mas as fátuas, especialmente, se soubessem o delicado que é essa parte de ir contra o programa divino, e se soubessem que isso custaria a vida eterna, o continuar vivendo, existindo eternamente, pensariam duas vezes para poder se colocar contra o programa divino. O que está em jogo para esse grupo das virgens fátuas é a vida eterna. Ou seja, depois que já passou por este planeta Terra e conhecer o programa divino, conhecer tudo como Tomé, ele conheceu tudo, esteve em todas as atividades de Jesus, não bastou com vê-lo, trabalhar com ele, comer com ele, estar com ele. Isso não serviu para nada, porque ao final, se não via, não cria. E é considerado aí, diz aí, como uma fátua. Ou seja, que não podemos nos colocar para trás e dizer, não, eu estive com ele, eu trabalhei com ele, ele era meu amigo, ele estava aí comigo. Não se encoste nisso, não se aproveite disso, porque se você atuou da mesma forma que atuou Tomé, ou que atuou Judas, ou que atuou Datã, Coré e Abirão, ou Caim, seu nome, então, é apagado. É um tempo bem, mas bem delicado. Estes são uns pouquinhos segundos de tempo que nós estamos aqui neste planeta Terra comparado com toda uma eternidade. E se a pessoa pudesse fazer algo, o faria. Para que seu nome não fosse apagado. A pessoa conhecendo todo o programa divino e vendo o avançado que está tudo, e ainda vendo pessoas que ainda continuam com o mesmo. E continua e diz verdadeiramente, como é que uma pessoa luta para ir à grande tribulação? E a pessoa fica dizendo, não é possível, como é que continua? E até aquelas pessoas que também aplaudem tudo isso, porque as pessoas creem que para se esconder atrás de um telefone, de um computador e fazer as coisas, creem que isso estão ocultos assim que Deus não vê, ou os irmãos não veem. E tudo isso é de ajuda também, para que cada um veja em que posição, em que grupo está cada indivíduo. Não é preciso estar perguntando nem nada, mas que pelas atuações já se vê de que grupo é cada pessoa. Alguns não dizem nada e somente mandam esses símbolos de aplauso e de coisas, e outros com o dedinho para cima, e tudo, já todas essas pessoas. É como se estivessem colocando tudo isso e tornando público, fazendo isso, são pessoas também dessa mesma linha. São fátuas. Vem, já vão se identificando, porque são pessoas que atacam o programa divino e atacam tudo que Deus está fazendo, porque como não é feito conforme a como eles quer que seja feito, então, pois então se colocam a combater. E assim tem que ser.
Não podemos evitar isso. E talvez depois desse áudio, talvez um montão vão se colocar a falar contra, porque tem que ser assim. Há pessoas já ordenadas para isso. Por isso, eu dizia nesses dias, não tente de fazer que creiam, porque se não creem, não creem. E o que a pessoa tenta é que não sejam apagados. Ou seja, todas essas pessoas que apoiam esse tipo de movimento, esse tipo de ação, pertencem automaticamente às fátuas. São virgens fátuas. Isso não foi falado assim claramente antes, porque antes não tinha chegado o tempo para fazê-lo, porque esse é o tempo. Agora esse é o tempo de saber de que grupo você pertence. Se das virgens prudentes ou das virgens fátuas, e se dos incrédulos já se sabe que é incrédulo. Mas especialmente agora, vai se focando tudo a esses dois grupos. Não incluímos os 144 mil, porque Deus já sabe quem são. Mas dentro do grupo, como ele disse ontem, numa parte, num extrato, estão sentados aí no mesmo banco com você. E o que nós temos que fazer, como ele diz, a recomendação é trabalhar em harmonia, tanto um com o outro. E quem sabe que é uma fátua pelas coisas que fez e que peça a Deus que seu nome não seja apagado, se é que já não cruzou a linha. Pois que se prepare mais para dar sua vida na grande tribulação. E depois do milênio é que vão ressuscitar. E vamos ver como eles saem depois do juízo, porque se diante da atitude, diante da palavra, tomar uma atitude que não era correta, Deus já saberá aí se saem bem e entrarão na eternidade. Se não, serão lançados no lago de fogo para desaparecer eternamente. Ou seja, que é tão e tão delicado. Este que está escrito no livro da vida, porque estamos, vamos dizer, numa corda. Está na corda bamba. Tudo depende da atitude que tenha tido diante da palavra. E neste tempo é tão e tão delicado quanto a como Deus está cumprindo tudo, que é tão simples, que essa mesma simplicidade e singeleza faz que o ser humano, como tende a raciocinar e tende a ter essa inclinação, a tentar buscar 5 patas no gato e dizer isso não pode ser assim. E aí entra a incredulidade. O mesmo, volto e repito, como aconteceu a Tomé, uma pessoa que esteve todo o tempo com Jesus e depois no final tinha que ver para poder crer. Tinha que colocar seu dedo para poder crer no abdômen ali de Jesus. E, como continua aqui dizendo, nosso irmão William, então percebem que a pessoa os amava tão carinhosamente que estava tentando livrá-los do inferno e do lago de fogo. Mas quando já é tarde, já não se pode fazer nada. A pessoa já continua amando. E é um bom sinal. É um sinal da era, da pedra angular. Porque isso é o produto dessa era. E isso o produz a mensagem correspondente para esse tempo. Faz com que esse amor divino saia de dentro. E se pudesse fazer algo por uma pessoa para que não se perca, faria. Mas algumas vezes não deixam ser ajudados. E como cada pessoa tem o livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio cada pessoa será julgada. Portanto, sabemos, nesta hora, que muitas coisas aconteceram no campo espiritual. Muitas coisas aconteceram. Eu vim vendo através da palavra, através do que Deus esteve me mostrando, e ainda
vi e soube coisas que a pessoa às vezes não desejaria sabê-las nunca. O irmão Branham diz, você diz que desejaria ter um ministério desse tipo, do tipo do irmão Branham, um ministério de profeta e profeta maior. Ele dizia, você não sabe a responsabilidade que vai com um ministério desse tipo e que terá que prestar conta por cada palavra que for falada e que a pessoa, através desse ministério e desse dom que há na pessoa, se vê e se sabem coisas que a pessoa nunca desejaria ter conhecido, mas conhece. E nada a pessoa pode fazer, a pessoa não pode fazer nada. E continua falando toda essa mensagem. Vamos ler um pouquinho mais. Você sabe que o irmão Branham, no seu tempo de ministério, ele conheceu muitos falsos profetas, conheceu muitos falsos ungidos, até da mensagem. Ou seja, muitos pregadores. Ele também se refere a muitas pessoas que também pensavam, vamos dizer que estavam bem, que estavam ungidos por Deus. Diz, e até da mensagem, e ele teve que guardar essas coisas no coração e sofrê-las no coração, porque amava essas pessoas, sabendo o que esperava a essas pessoas, e ainda sabendo de alguns que já tinham cruzado a linha e não tinham lugar para olhar para trás, para virar para trás. Assim que nesses dias há coisas que a pessoa sabe, que a pessoa não gostaria de sabê-las, porque ao sabê-las, trazem tanto sofrimento à pessoa, que a pessoa chora, sofre, ora a Deus e não há remédio. Vocês querem um caso? Samuel chorou, gemeu e gemeu diante de Deus por Saul. E você sabe o que Deus disse? Não chores mais por ele. Eu rejeitei. Vê você? Já era tarde para Saul. Portanto, Deus chamou a atenção do seu profeta. E com tudo isso, o profeta continuava amando Saul. Vê você? O duro, difícil, é que o amor divino em cada um de nós se manifesta. E então, a pessoa conhecer inimigos e todo tipo de pessoas que já não têm esperança, e a pessoa amá-los e desejar fazer algo por eles, e não poder fazer nada. Isso é o duro, difícil, porque dá sofrimento à pessoa. Então, vocês podem ver que o grupo deste tempo vai conhecer muitas coisas que vão causar muito sofrimento por causa do amor divino que há em nossos corações e não poderemos fazer nada. É provável que conheçamos tantos falsos ungidos neste tempo e que saibamos que já cruzaram a linha. Mas que os amemos tanto que somente saber que já cruzaram a linha nos dá uma dor tão forte no coração que desejaríamos nunca ter conhecido essas pessoas. Isso eu tinha citado e foi dessa mensagem que eu citei assim de memória. Eu tinha lido faz um tempo atrás e recordei disso. Que a pessoa ama tanto essas pessoas porque trabalharam até com elas e lutaram em muitas coisas em tempos passados. E continua dizendo ele, gostaríamos melhor nunca ter sabido que essas pessoas existiram, porque ao conhecê-las, as amamos tanto de coração por dentro, que não gostaríamos que fosse dessa maneira para eles, mas que não podemos fazer nada e que temos que nos resignar à realidade. E então temos que ser realistas. Mesmo que nos rasguemos por dentro de amor, temos que ser realistas. Mesmo que o nosso coração sangue de amor por eles, não poderemos deixar de amá-los. Mas temos que ser realistas e saber que a realidade deles é essa. E este é um tempo em que
se conhecerão todas essas coisas, as quais cada grupo estará identificando ao lugar, cada indivíduo estará identificando o lugar que pertence. Os escolhidos de Deus, as virgens prudentes, elas pertencem a essa grande teofania que saiu de Deus. Somos parte dessa teofania. E uma porção dessa teofania repousou em cada alma de cada escolhido. Veja o que diz o reverendo William Branham disso. Veja o quadro que ele fala aí. Algo tão formoso. Ele diz, na mensagem Israel no Egito, é um tomo de várias mensagens. E este é o tema Israel no Egito. Página 15 deste tomo diz: Ó Calvário, Jesus sangrou e morreu por mim. Então ele partiu a alma do seu próprio filho, separou um pacto. E ele lançou o corpo para o solo. E ele esteve ali por 3 dias e noites. Isso se levantou, porque não é possível que o meu santo veja corrupção, e também não deixarei sua alma no inferno. E sua alma era seu espírito que subiu para o inferno. E ele se levantou para baixo, Deus o fez, e levantou este corpo e deu vida. E tomou o corpo de Jesus e o colocou à sua destra na glória. E enviou de regresso ao Espírito Santo como um pacto. Ele escreve Espírito Santo é o pacto. Ali está. Não falhe nisso, irmão. Sem o batismo do Espírito Santo, você está perdido. Essa é a única. Você não tem que se preocupar sobre ir ao céu. Se não há nada aqui supernatural, as portas não poderão se abrir. Vejam isso, que tremendo. Você poderia caminhar aqui e virar sua cabeça contra isso, mas se o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus dentro abrirá as portas. Tem que ter a coisa aqui para abri-la mais além, vem? Isso é certo. Assim que você já é julgado no que você pensa sobre Jesus Cristo agora, aqui ele vem desgarrado, moído, rompido em pedaços. Sua alma foi a Deus. Deus o abençoou. E então sua alma retornou na forma do batismo do Espírito Santo, que vem para cada crente para santificar, limpar a mente, limpar o coração e deixar uma porção do Espírito Santo ali. Ou seja, deixar parte dele em cada alma de cada escolhido. Aqui e lá. Quando o Espírito Santo é dado, esse mesmo Espírito que trouxe o corpo de Jesus fora do túmulo, raptará. Vê? Esse mesmo Espírito é quem vai clamar, quem vai buscar de onde saiu, de onde veio, para ir de regresso para esse lugar de onde saiu. E esse pacto, continua dizendo, esse pacto tem que concordar. Lá em cima tínhamos lido que ele separou um pacto. E aqui continua dizendo, e esse pacto tem que concordar, assim como ele partiu ali e deu o corpo, regressou a Deus, e o Espírito regressou à terra. Então seu Espírito terá que ser o mesmo tipo de um Espírito, ou isso falhará esse lugar para se unir. Vê? Tem que ser esse mesmo Espírito que ele foi que deu quando o enviou à terra a cada escolhido de Deus que o recebeu como seu único e suficiente Salvador. E agora está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, e agora está se preparando para sua transformação. E esse mesmo Espírito diz que o raptará, assim como fez com Jesus. Se fez isso com Jesus, esse Espírito que estava em Jesus raptou Jesus, pois já temos essa certeza de que esse Espírito que raptou Jesus
nos raptará. Ou seja, se você pode ver aí o formoso que Deus está nos revelando aí com essas palavras do irmão Branham, quando nos diz que se com esse Espírito que estava em Jesus fez o rapto, o raptou, e ele enviou depois esse Espírito a cada filho de Deus, a cada escolhido de Deus, e agora neste tempo final, que o enviou a cada escolhido de Deus, quando recebeu como nosso Salvador, lavou seus pecados no sangue de Jesus, foi batizado em água e nasceu de novo. Esse mesmo Espírito que está nessa virgem prudente, nesse escolhido, o raptará, nos raptará. Ou seja, não falhará para se unir onde? Lá de onde veio, esse Espírito que ele depositou em cada alma de cada escolhido. É algo formoso poder ver tudo isto. Se esse mesmo Espírito, e eu quero novamente repeti-lo, porque é algo formoso quando você se vê identificado aí. E por que nos vemos identificados aí? Porque temos o Espírito que ele enviou. E se esse Espírito de Jesus, esse Espírito que trouxe o corpo de Jesus fora do túmulo, raptará, ou seja, se a ele, raptou ele, a cada um de nós, nos raptará também, nos levará de regresso à casa do nosso Pai Celestial. Se ocorreu com Jesus, ocorrerá com os escolhidos da Era da Pedra Angular. Foi na Era da Pedra Angular lá que Jesus foi raptado e que esse Espírito depois o enviou e na Era da Pedra Angular, aqui onde esse mesmo Espírito, Deus fará que se cumpra o rapto em cada escolhido de Deus. Amém. Sim, Senhor. Continuo lendo. Não porque você o faça por si mesmo, mas porque o amor de Deus veio para a sua alma e partiu cada ídolo terreno e o tirou. Aí está. Ele faz um desenho dos círculos e coloca um pequeno, maior e outro maior. Aí escreve não escreve o que escreve em outros, mas sabemos que o centro é alma, espírito e corpo. E também escreve pacto do lado. E há algo em nós que grita e chama a Deus. É sua alma ali chamando o Pai Celestial. Vê? Porque é algo que clama a Deus, clama ao nosso Pai Celestial, porque daí é que saímos. A esse lugar é que pertencemos. Ali você está, isso te dá uma fé. E você se converte na semente de Abraão. Você crê na promessa, assim como Abraão o fez. E no livro de citações, já para terminar essa saudação, que era somente uma saudaçãozinha, na página 167, parágrafo 1486, nos diz: eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entendê-la. Mas, amigos, escutem, temos que repousar na presença do Filho. Temos que ser amadurecidos. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando pela Bíblia. Mas, como necessita a igreja permanecer, repousar em sua presença até que se enterneça no coração, fique doce no espírito, para que possa ser impregnada. Às vezes, ao falar a mensagem, tem uma parte que ele fala da noiva lavando o rosto, diz assim, depois podemos buscar, mas eu me recordei quando diz banhar-se, e uma parte que li que algo de lavar o rosto, lavar a cara, algo assim a noiva.
Vamos continuar. Às vezes, ao falar a mensagem, a pessoa fica áspera, dura. Tem que quebrá-lo assim. Note nisso. Você fica áspero, talvez muitas coisas são fortes e duras por falá-las. Mas, veja, porque diz, tem que quebrá-lo assim, forçá-lo assim, porque você tem que esmagar um cravo para colocá-lo, para sustentá-lo. Ele coloca do lado do cravo, é como na mensagem de ontem. Eu não li uma parte aqui que deixei talvez na metade. Na página 45 da mensagem, a vinda da pedra angular, de uma parte que eu não li, mas que fala disto, onde o irmão Branham diz aí que às vezes a pessoa fica áspera falando ali da fórmula em que tinha que pregar ou tem que se pregar. E ele continua dizendo, eu creio que eu fiquei aqui, que eu parei aqui, que tem uma marca no livro, no folheto. Talvez não olhei para poder lê-la mais. Vamos ler hoje. Diz a maioria, isso é da mensagem, a vinda da pedra angular. A maioria não é a que manda. Sim, a maioria de vocês querem que eu os deixe contentes dizendo as coisas que não devo dizer e não dizendo as coisas e não dizendo as que devo dizer. Se vocês pensam dessa maneira e desejam que eu os mantenha, os deixe contentes e não diga a verdade, melhor é que se vá com o tempo, antes de que escute todas as coisas que faltam por serem ditas, porque não vai resistir. Eu estarei dizendo tudo o que tiver que dizer, custe o que custar. E quando eu digo custe o que custar, pois isso quer dizer, mesmo que me custe a vida, como diz a Escritura, assim que é melhor morrer sendo fiel a Deus e não viver sendo um covarde, não dizendo o que é preciso dizer no tempo em que a pessoa vive. Assim que sempre o dizer a verdade, o dizer as coisas que é preciso dizer, sempre trará consequências. Vejam João Batista, vejam Jesus, vejam os apóstolos, todos foram mortos. Vejam os mensageiros nas eras, como os trataram. Vejam os profetas do passado e vejam a Escritura, o que diz em Apocalipse 11. Ou seja, tudo isso, quando se fala, isso causa ciúmes religiosos, isso causa aborrecimento e inúmeras coisas nesses outros grupos que não pertencem às prudentes, porque as prudentes, ao contrário, ficam mais firmes, mais contentes, porque sabem e conhecem todas essas coisas e ajudam para saber como lidar com esse tipo de situação e ter compreensão com todas elas, tratá-las, tratar, pois, de certa maneira e ajudá-las no que é possível ajudar, no que se pode ajudar. Mas essas coisas assim fortes para alguns, que pertencem ao grupo das fátuas, para alguns, pois, o pegarão, levarão a sério e dirão, espera, eu vou continuar me preparando, porque eu vejo que eu vou para a grande tribulação, pois então vou me preparar como a mensagem que estávamos lendo ontem, que se você reconhece que é uma fátua, uma insensata, pois então, ao escutar tudo isso, diz, pois eu vou me preparar mais, eu vou alimentar-me mais e me preparar mais para que esteja forte espiritualmente para dar minha vida na grande tribulação. Mas outros, mesmo sendo das virgens fátuas insensatas, ouvindo essas coisas, se tornarão mais contra, se é que estavam contra, ou se não, pois se tornarão contra, e estarão então fazendo coisas com as quais seus nomes é apagado. Há muitas pessoas que até maquinaram fazer coisas que o único que as fez e a originou foi Caim, o primeiro assassino. Ou seja, que vem dessa semente, vem
com essa má intenção já de assassinos e todas essas coisas más que são do reino das trevas. Esse espírito os agarra, os pega e trata de fazer como fizeram com João Batista, com Jesus, com os apóstolos, com os anjos mensageiros. Ou seja, trata de, por esses ciúmes religioso e todos estes espíritos malignos que se metem, que entram, tratam então de calar a boca para que não continuem falando todas essas coisas as quais estão sendo faladas e o diabo fica descoberto onde está colocado. E muitas vezes cumprem seus objetivos. O cumpriram. Vamos falar destes três que falou ali. O cumpriram, ou dois. O cumpriram em João Batista, quando cortaram a cabeça, cumpriram em Jesus, quando crucificaram. E ele diz aí, os mensageiros ali, vejam como foram tratados. E também Apocalipse 11. Ou seja, que também vão matá-los. Mas tudo isso já tem um programa. Deus já tem um programa divino para isso. Mas ai daqueles que se tornem parte disso. Porque serão os instrumentos do maligno para que essas escrituras se cumpram e já não terão oportunidade. Assim que todo este tempo no qual estamos vivendo é um tempo muito, mas muito decisivo para muito especialmente para esse grupo das fátuas. É muito, mas muito decisivo, porque vai depender se vivem eternamente ou não vivem eternamente. Vamos continuar lendo na mensagem A Vinda da Pedra Angular, um parágrafo que falta aqui. Diz, e veja a Escritura, o que diz em Apocalipse 11. Assim que se Deus já viu tudo o que vai acontecer, é melhor então avançar e dizer tudo o que tiver que dizer antes que fique tarde, antes que chegue o tempo em que não se possa dizer nada. E então, olha, se eu soubesse, teria falado antes, mas agora não há tempo. Bom, queremos falar em cada culto que tem que, se falar assim, ir passo a passo com o plano de Deus. E todas essas coisas, vocês podem ver que foram sendo faladas e trazendo tudo isso o mais rápido possível, porque isso se ele falou ali é porque pode chegar um momento em que vão tentar de calar a noiva para que não continue pregando essas coisas que está pregando sob esse ministério que Deus tem sob carpa. Continua dizendo no livro de citações, mas fiquei como na última frase do parágrafo 1486. Mas quando a igreja uma vez o recebe, o eleito é chamado fora e separado, colocado na presença de Deus. Sei que seria algo como as pessoas, foi ali, coloca ali paraíso, quando toma o seu rapto. Quando ocorre o rapto. Vou ler um pouquinho antes outra vez, para que possam, vamos dizer, engrenar onde tínhamos ficado na metade. Creio que melhor ler o completo para que fique outra vez, porque fiz essa interrupção aí no meio para ler
dessa mensagem diz. Vamos ler completo. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem, está começando a entendê-lo. Mas, amigos, escutem, temos que repousar, permanecer na presença do Filho, temos que ser amadurecidos. Nossa fé não está madura intelectualmente, estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando pela Bíblia. Mas, como necessita a igreja repousar em sua presença até que se enterneça o coração, fique doce no espírito, para que possa se banhar, ser impregnada. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica áspero, duro. Tem que quebrá-lo assim, porque você tem que esmagar, apertar um cravo, um prego para colocá-lo bem. Ele escreve cravo, prego. Mas, uma vez que a igreja o captar e os eleitos sejam chamados e separados, veja a separação, e se encontram na presença de Deus, ele coloca aí lugar santíssimo. Então, sei que serão semelhantes àquelas pessoas, ele coloca ali no paraíso, quando ocorrer o rapto. E ele escreve, será como as pessoas lá no paraíso e o rapto. E faz um desenho da pedra angular, divide aí a sétima era e em cima a pedra angular escreve 8. E do lado escreve o sol para amadurecer nossa fé. A luz. E também outra vez escreve o sol. Ou seja, a luz, o sol, para amadurecer nossa fé. Esse pode ser o tema que colocaremos aqui essa conversa. O sol ou a luz para amadurecer nossa fé. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e obrigado por esta oportunidade que me permite mandar essa saudação a todos os irmãos e irmãs que escutarão depois, em seguida, essas palavras de saudação. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.